Bem-vindo ao canal Olhando o Mundo com a Sociologia. No vídeo dessa semana, vamos falar sobre cultura. Você sabe o que é cultura? Provavelmente você já ouviu alguém falando com outras pessoas que elas têm ou não têm cultura, baseado nas músicas que escutam, nos filmes, séries que assistem, ou até mesmo nos espaços de lazer que frequentam. Além disso, também acontece que após existir esse reconhecimento de que todos fazem cultura, pode existir um julgamento de que uma cultura seria melhor do que a outra. Assim, mais uma vez, caímos em um julgamento preconceituoso. Para evitarmos esse tipo de situação, vamos estudar o significado de cultura e o que isso representa para a nossa sociedade. Bora ler o PET 2 de Sociologia, semana 5? Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se as nossas aulas estão te ajudando, deixe seu like, ajude o nosso canal a crescer e chegar a mais estudantes. Bora lá? Vem comigo! Todas as pessoas, por viverem em sociedade, têm cultura. A cultura se refere ao modo como elas organizam enquanto sociedade, como sua língua, seus costumes, suas tradições, hábitos, crenças, valores morais. Assim, toda cultura é um empreendimento social que foi construído ao longo da história, passando por várias gerações. Mas como a sociedade é formada por uma diversidade de pessoas, haverá sempre diferenças em muitos aspectos. Por exemplo, no Brasil, nós compartilhamos o mesmo idioma, mas não compartilhamos as mesmas crenças religiosas. Também podemos concordar com alguns valores morais que ajudam na criação das nossas leis. Temos regiões que têm suas tradições específicas e há hábitos que são diferentes em cada parte do país. Você já viajou para algum lugar distante de onde você mora e observou isso? O que você sentiu? Esse fenômeno é chamado de diversidade cultural. Por isso, ninguém pode afirmar que é mais ou menos brasileiro por causa dos hábitos pessoais que tem. O Brasil tem uma diversidade cultural, mas também há elementos que são comuns a todos, que fazem com que nos identifiquemos como brasileiras e brasileiros, ou seja, nossa identidade nacional. Aqui em Minas Gerais, também temos elementos regionais que nos identificam como mineiras e mineiros, sendo que gostamos até de brincar nas redes sociais, usando os memes, falando de pão de queijo, do café, mesmo sabendo que muitos não comem pão de queijo e alguns também não gostam de café. Por isso é importante a valorização da cultura, ressaltando a história, a memória, as festas, as tradições de um povo, por meio das manifestações artísticas, seja música, pintura, escultura, arquitetura, entre outras. Como a cultura é modo de viver de um povo, então ela é socialmente construída. Sendo assim, a cultura não pode ser pensada como algo estagnado, algo que não muda. A cultura muda e deve mudar com o passar do tempo, atendendo os anseios das pessoas. A cultura não é natureza, não é algo biológico. Com isso, podemos questionar: se a natureza muda com o tempo, por meio da evolução e da adaptação das espécies, por que a cultura não mudaria? Vamos pensar mais um pouco antes de responder essa questão. Diante da diversidade cultural existente, também há a presença de pessoas preconceituosas e intolerantes, que acreditam que a sua forma de ver o mundo, de se vestir, de falar, de crer, são melhores ou as únicas que são corretas. E por isso, acabam cometendo vários tipos de violência contra quem pensa e quem age diferente. São violências verbais, psicológicas, até físicas. Essa forma de pensamento é chamada etnocentrismo. É a forma de julgar o restante do mundo a partir das características particulares do seu grupo. Todos que são diferentes são considerados inferiores e, em muitos casos, sofrem violências. Esse tipo de atitude contribui para o racismo, para o machismo, para a homofobia, para a intolerância religiosa. No quadro, vemos 4 bases teóricas do racismo: o arianismo, que justificava a desigualdade entre os seres humanos e advertia contra o cruzamento de raças; o darwinismo, inspirado na teoria da seleção das espécies do britânico Charles Darwin; o evolucionismo social, uma teoria que pensava a espécie humana como única, como desenvolvimento desigual e de diferentes formas de organização; e também a eugenia, inspirada na proposta do cientista Francis Gateau,
que defendia a seleção pelo Estado de jovens saudáveis e fortes, aptos para procriar e serem mais capazes. Agora que sabemos mais sobre o que é cultura e sobre formas intolerantes de praticar cultura, vamos resolver um dilema. A cultura não é algo estagnado, por isso ela deve ser questionada com o tempo. Mas ao mesmo tempo, é preciso valorizar a cultura. Aparentemente parece uma contradição, né? Mas não é. É preciso valorizar a cultura quando há preservação da memória, respeito, valorização da vida e ninguém é prejudicado. Logo, é algo que vale a pena ser feito. Devemos questionar a cultura para mudá-la quando há práticas de preconceito, quando alguém é privado da sua liberdade individual ou quando seu corpo é controlado ou até mesmo mutilado, uma prática que condena as pessoas à morte. A chave para a superação dessa suposta contradição que falamos anteriormente está na valorização da dignidade humana. Bora para as atividades? Questão número 1. Vamos ler as charras. Hamlet. Existem apenas 2 tipos de pessoas no mundo, os navegantes e os não navegantes. De acordo com quem, papai? Com os navegantes. De acordo com a história em quadrinhos, protagonizada por Agar e seu filho Hamlet, pode-se afirmar que a postura de Agar A. valoriza a existência da diversidade social e de culturas e as várias representações e explicações desse universo. Errada. Para ele só existem 2 tipos de pessoa. B. Desvaloriza a existência da diversidade social e as várias culturas e determina uma única explicação para esse universo. Correto. Ao afirmar que só há 2 visões de mundo, ele desvaloriza a existência de várias culturas e determina somente a sua visão de navegante como a única possível. C. Valoriza a possibilidade de explicar as sociedades e as culturas a partir de várias visões de mundo. Errado. Para ele só existe 2 tipos de pessoa. D. Valoriza a pluralidade cultural e social ao aproximar as visões de mundo de navegantes e não navegantes. Errado, gente. Não há pluralidade quando a gente está falando somente de 2 visões de mundo. E. Desvaloriza a pluralidade cultural e social ao considerar o mundo habitado apenas pelos navegantes. Errado também. Para ele há também os não navegantes. E chegamos ao fim de mais uma semana do PET 2 de Sociologia. Foi ótimo conversar com vocês. Que todos tenhamos uma ótima semana. Um forte abraço e até semana que vem.